Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E o Renato Gaúcho colocou aí uma pulga atrás da orelha na diretoria do São Paulo, dando o que falar aí depois de uma frase que ele abriu num podcast. A coisa muito top, já vou colocar pra vocês. Vou elucidar aqui quem ainda não tá sabendo, mas quem já está sabendo, vem comigo que eu tenho uma opinião bastante peculiar sobre isso aqui de Renato Gaúcho sendo técnico do São Paulo, beleza? Olha só, separei algumas notícias do nosso tricolor paulista, onde o elenco teria se reunido, fechado a porta, falando assim, aqui não vai entrar ninguém, nós vamos trocar uma ideia, porque tem que fazer uma reviravolta nesse cenário aí do São Paulo, que a coisa deu muito o que falar. E nós tivemos também o Marco Aurélio Cunha, esse dando uma entrevista também impressionante e criticando bastante, mas bastante mesmo, o modelo de SAF e demonstrando um total escárnio pela diretoria do São Paulo atual. Uma coisa que eu acho que ele até foi um pouco tranquilo, um pouco moderado, eu vou pegar um pouquinho mais pesado do que ele, porque nós chegamos num ponto que não dá mais, né? E teve também as falas de Caleri, teve do Lucas Moura, teve também do Oscar. Já deu o que tinha que dar, tem que ter uma mudança imediata e é sobre isso, né? Não? Então chega nesse like aí, vamos junto, nesse likeinho. Deixa um likeinho, que aí você também dá uma força aqui pra mim, né? Não que eu esteja precisando também, não, tô zoando. Dá uma força aí. Chega nesse like, pô, dá uma moral aí no canal, no vídeo, né? Se não tá gostando, se estiver gostando, deixa um likeinho. E se inscreva também aqui no canal, né? Vem, seja muito bem-vindo. Faça parte dessa família que só cresce. Já somos em quase 40 mil aqui nesse canal matinal, beleza? Não tem limite, hein? Tamo junto, galera. Valeu por tudo. Olha só, o São Paulo teve ali, segundo informação no blog do São Paulo, uma reunião de portas fechadas ali, que é o elenco do São Paulo teria se reunido. Não tem a informação exata do assunto que eles foram tratar, né? O elenco de São Paulo sem comissão técnica, sem diretoria, foi só o elenco. E como nós não temos a informação exata, nós podemos especular. Eles estavam falando de crochê? Acho que não, né? De moda e vestuário? Acho que também não. Era sobre essa palhaçada que o São Paulo tem feito de não ganhar os jogos desses timecos que nós estamos pegando pela frente, né? Jogando com um jogador a mais. E não ganha. Né? A Inter de Limeira vai ser rebaixada no Paulista, cara. Tá com 7 pontos. E nós não ganhamos desses caras. Não é que nós não ganhamos numa batalha dos aflitos, lembra? Tipo, não, os caras tinham um jogador a menos. E nós estávamos completos. E não ganhamos. Ficou 0-0. Então chegou o limite extrapolou já. E aqui é possível culpar o elenco de São Paulo, é possível culpar o Zubeldia, é possível culpar a diretoria de São Paulo, é possível culpar parte da torcida que não se manifesta, né? If you know what I mean, se é que você me entende, tem torcida por aí, bastante influente, que não se manifesta, não fala nada, tá tudo bem, vamos apoiar. Apoiar como? Como é que apoia esse tipo de situação, esse tipo de conduta? Dá pra apoiar também jornalistas influentes que fazem aí como que é? O encantador de serpentes, o encantamento de serpentes aí, aquela manipulação e de uma galera que fica ali babando o ovo dos jornalistas, falando, caramba, o cara tá realmente certo. Tá nada, cara. Tá apoiando isso aí. O jornalista está apoiando isso aí que nós estamos vendo. Então é claro que os jogadores, que são homens um pouco mais honrados, né? Você não vai esperar nada de um jornalista que não quer saber de nada a não ser do peixinho dele. Você também não vai aceitar, né, uma diretoria do São Paulo como a do Belmonte, que dizem que está irregular no cargo. E um Júlio Casares que desapareceu depois dos últimos resultados. Nós não podemos esperar nada desses caras. Nada. Só que dos jogadores, são caras de caráter, caras trabalhadores, que realmente trabalharam a vida inteira. Lucas Moura, quem mais aí? O Oscar, não tiveram vida fácil. Muitas vezes esses caras aí moraram em alojamento do São Paulo, sabe? Chegaram na Europa, brilharam por lá, estão riquíssimos. Então eles têm que ter um nome, eles têm que honrar a camisa, honrar quem eles são. É diferente de uma corja aí de pilantra, não vou citar quem são os pilantras, tá? Que fique claro, não estou citando quem são os pilantras. Mas é diferente de uma corja de pilantra que não tá nem aí pra nada a não ser com eles próprios. Os jogadores de futebol são diferentes, né? Eles são caras de mais hombridade. Então se juntaram. As falas do Caleri, do Lucas e do Oscar, principalmente do Oscar e do Caleri, chamaram muita atenção. O Caleri falou que não tem o que falar, tá envergonhado. O Oscar disse que tá faltando entrega, cara. Então aí me pega muito, porque quem que tá faltando entrega? Eu fiquei pensando na fala do Oscar. Tá, o Rafael não tá entregando? Tá fazendo corpo mole? Não acho que o Oscar tenha dito que tá fazendo corpo mole.
Mas ele falou, tá faltando entrega. Pô, o que é a entrega? O Luciano, esse aí, pelo jeito dele jogar, e aqui eu não quero, também não acho que o Luciano esteja fazendo corpo mole, tá? Não acho. Mas tô dizendo, pelo jeito dele jogar, você pega aí Cueva, Ganso, Luciano, Benítez, que é um cara que eu gosto muito, são caras assim que não tem aquele jeito de jogar que parece que tá dando tudo em campo. Não, ele tem um outro perfil. E o próprio Luciano, ele tem um outro perfil, né? E ele também não para de correr, ele se entrega bem. Então eu pensei, se o próprio Luciano é o cara que poderia estar fazendo corpo mole, não entregando, e eu acho que ele não está, Arboleda e Alan Franco nem parece. Pablo Maia e Alisson, esses daí estão bem abaixo, mas corpo mole, Pablo Maia e Alisson, cara, não põe a mão no fogo, mas apostaria que não fazem corpo mole, nunca fizeram e nunca vão fazer. Aliás, eu tenho certeza pra mim, tá? Se um dia isso acontecer, Pablo Maia e Alisson corpo mole, pra mim vai ser a maior surpresa do mundo. Aí se eu olho o resto, o Oscar é um dos que está reclamando e não tá fazendo corpo mole. Esse não está jogando bem, por enquanto, nesses últimos jogos. O Caleri não está fazendo corpo mole. Não tá jogando bem nos últimos jogos, mas não está fazendo corpo mole. O Lucas, não precisa nem falar, né? Sabe, é o melhor de todos. O Enzo Dias e o Igor Vinícius pode criticar a técnica do Igor Vinícius o quanto quiser, mas corpo mole não estão fazendo. Então onde que estão fazendo corpo mole? Os jogadores se reuniram agora, esses titulares com os reservas, e foram discutir o quê? Talvez o André Silva, bacana, vamos correr mais aí. Mas correr aonde? Ele já é banco de reservas. Vai chegar pro Rian Francisco, bacana, vamos correr mais. Pro Matheus Alves, vamos correr mais aí. Eu não tenho como. Pro Marcos Antônio, vamos correr mais aí. Tá devendo. Tá devendo o quê? O que o Marcos Antônio tá devendo? Ele nem joga. Sabe? Então eu não consigo. Sabino, Tressol, Ferrarese, ninguém me parece fazer corpo mole no São Paulo. Então é um time que se reúne pra quê? O que eles querem melhorar? Eu tenho pra mim que não é nem pelo salário atrasado, eu tenho pra mim que é a parte técnica que está devendo. E se você não quiser acreditar, lembre-se que sai Diniz da maneira que saiu, num time que só perdia, e entra o Crespo e ganha o Paulista. Que o Diniz tinha perdido pro Mirassol. Então, contra o Mirassol, foi corpo mole, e aí o mesmo time contra no Paulista ali, depois ele ganhou do Palmeiras e não fez corpo mole mais. Então, quer dizer, o time era mau caráter com o Diniz e depois era bom caráter com o Crespo? Não, é o padrão tático. O time do São Paulo que não ganhava do Ituano com o Rogério Ceni e é eliminado pelo Água Santa no Paulista, ele ganha a Copa do Brasil. Quer dizer, os jogadores fizeram corpo mole com o Rogério, tudo mau caráter, e depois com o Dorival era tudo bom caráter? Não, é o padrão tático. Então não adianta nada os jogadores se reunirem, eles podem se reunir, fazer uma concentração, um grito de guerra, colocar metas, sabe? Metas assim até um pouco fictícias, metas mais espirituais do que propriamente no campo. Porque no campo o que está faltando é o padrão tático, não é qualidade. Não é que o Caleri não é capaz de fazer um gol no Mirassol, na Água Santa, no Velo Clube. Não é isso. É porque realmente o time não produz pra ele. E ele não produz pro time. Então eu penso sim, é o padrão tático, tem que trocar o técnico. Só que os jogadores, como eu falo, eles têm caráter, eles também não querem queimar o Zubeldia. Ou seja, todos os 11 que eu falei aqui, titulares. Não tem por que um titular querer queimar um técnico, né? O reserva pode querer queimar um técnico, não tá jogando e tal. Um titular querer queimar o técnico não faz o menor sentido. O menor. Então o titular já tá tranquilo com o técnico. Fizeram uma reunião pra jogar também pelo técnico. Mas quando faz esse tipo de reunião, já acabou, tá? Falei isso do Carpini e eu vou falar isso do Zubeldia. Se foram fazer reunião pra manter o trampo do técnico, é porque já acabou. Porque agora, o técnico, sendo mantido pelos jogadores, ele não pode cobrar dos jogadores. O que ele vai cobrar do Luciano, do Caleri, do Lucas, do Oscar? Ele não pode cobrar nada. Os caras estão jogando pelo emprego dele. É a bagunça que a diretoria do São Paulo permite fazer. Contratando caras rodados de Europa como Oscar e Lucas. Até o Caleri, né? Não é tão times grandes, mas rodou na Europa. E aí você pega um técnico sem experiência nenhuma, com medalhões, com time grande, e coloca no São Paulo. Então é lambança. É uma lambança gigantesca. Triste, bom para os jogadores, valeu, vamos tentar dar a volta por cima. Se abraçarem aí e jogarem o que sabem, podem ganhar o Campeonato Paulista. Mas para mim, falta padrão tático, falta padrão ali do técnico, não tem absolutamente nada, tá?
Gente, demissão do Belmonte. Tem sido pedido muito aí na boca miúda a demissão do Carlos Belmonte. E eu acho assim, ó. O Belmonte, muitos dizem, eu não tenho certeza disso, teria que ser mais estudado no mundo jurídico, que o Belmonte está irregular. Pessoas que eu gosto muito falam que ele é um diretor irregular no cargo, que ele não poderia estar lá. E até uma das críticas ao jornalismo tradicional, que recebe Júlio Casares lá, que recebe alguns Muricy, e não perguntam por que um diretor irregular estaria no cargo e tal. Eu não sei se ele é irregular ou não, se tem alguma brechinha para ele trabalhar lá ou não. O que eu sei é que o trabalho do Belmonte enquanto títulos é bom. São Paulo disputou finais, ganhou Paulista com o Belmonte, ganhou Copa do Brasil com o Belmonte e ganhou também Supercopa do Brasil com o Belmonte. E aí você fala, tá passando pano pro Belmonte? Não. O São Paulo, para ganhar esses títulos, ele se endividou de maneira nunca vista, jamais vista, né? Então o São Paulo, ele caminha a passos largos pro barranco, pro precipício. O São Paulo vai falir se continuar nessa toada aí. O São Paulo, no passado, ele assusta demais porque ele não contrata ninguém. Ah, Juba, ele trouxe o Marcos Antônio, veio de graça, tá emprestado. Ah, mas ele trouxe o Sabino, veio de graça, tá emprestado. Ah, trouxe aquele lá, o Jamal Lewis, veio de graça, tá emprestado, foi embora já. Santiago Longo, emprestado. Grande parte dos jogadores que chegaram no passado no São Paulo foram emprestados. Um ou outro que foi comprado como André Silva. Acho que o São Paulo não gastou 50 milhões em compra, acho que não. Aí o São Paulo fatura 750 e acaba o ano com 950 de dívida sem ter comprado. Então, sim, a gestão do Belmonte, ela é uma das piores de todos os tempos. E aí ele pode esfregar na nossa cara que ele ganhou a Copa do Brasil, o que foi muito maravilhoso. Mas a preocupação agora não é a Copa do Brasil 2025, 2026, 2027. A preocupação agora é se vai ter São Paulo nos próximos anos ou se nós vamos ter que virar um Vasco, uma Portuguesa, um time que se endividou de tal forma que nem SAF consegue fechar mais uma SAF digna. Vem alguém com uma mortadela aí e uma coquinha e fala, vou levar seu time. Você fala, tá bom, compra aí, me dá essa mortadela. É isso que o São Paulo tá caminhando com o Carlos Belmonte. Então essa demissão dele, pra mim, ela é absolutamente justificável, independente dele ser irregular no cargo ou não, e ele tá se mostrando um dos piores gestores da história do São Paulo. Da história. Se você olhar hoje pra situação do Thiago Carpini, não, vamos até antes. Você olha pra situação do Diniz, foi demitido de maneira relâmpago, beleza. Aí veio o Crespo, que ganha o Paulista e o futebol derrete com 500 contusões e o Crespo é demitido. Ali tudo bem, ele tinha chegado tinha pouco tempo, não tinha dado tempo de colocar a casa em ordem. Quando ele traz o Rogério Ceni, é um ídolo que sai pela porta dos fundos, sai totalmente queimado. E aqui talvez não seja culpa do Belmonte, né? Mas não dá pra mudar o fato de que na gestão dele o Rogério Ceni sai queimado. Na do Leco, o Raí sai queimado. Na do Belmonte, o Rogério sai queimado. Não tem muita diferença. E aí quando você olha pro resto, chega o Dorival, ele não tem tipo multa rescisória de verdade. A multa que qualquer um paga lá, um salaminho lá, paga a multa rescisória do Dorival. Sabe, quando você traz um técnico de verdade, você permite que ele vá embora. O Flamengo, se ele vai demitir o Sampaoli, o Vitor Pereira, é 20 milhões, 30 que tem que pagar pra um cara desse. O Dorival vai embora, campeão da Libertadores e Copa do Brasil com o Flamengo, São Paulo consegue trazer um cara desse, ele ganha a Copa do Brasil do São Paulo e vai embora por 3 conto. Vocês estão entendendo o tamanho da incompetência desse Belmonte? Aí ele traz o Thiago Carpini, minimizando a vida do São Paulo, dá aquela bagunçada toda de um cara que não tinha rodagem, experiência em time grande para dirigir o São Paulo, e ele continua depois com o Zubeldia. E agora estamos vendo a mesma coisa. Jogadores que lutaram pelo Thiago Carpini, vamos jogar por ele, e agora jogadores lutando pelo Zubeldia, vamos jogar por ele. É culpa da diretoria, cara. Não tem jeito. Dá pra demitir o presidente? Não dá, ele que assina a demissão. Agora, do Belmonte, do Rui Costa, do Muricy, ele que tem... É o Júlio Casares que tem que assinar. Não dá mais. Infelizmente, até do Muricy eu vou falar isso aí. E pra falar do Muricy, vocês sabem o quanto dói. Se o Muricy dá entrevista ali, uma entrevista qualquer, de 15 minutos, a gente fica apaixonado por ele de novo. Porque ele é o Muricy, cara. Sabe? Agora, o que nós estamos vendo no São Paulo, acho que o Muricy nem é culpado. Eu vou colocar na conta do Júlio Casares e do Belmonte mesmo. Que parece que são os mais cobrões aí da carteirada, dos caras que mais mandam mesmo. É deprimente.
E aí o São Paulo não tem grana hoje pra trazer um técnico tipo o Luiz Castro. E por sorte, um cara igual o Renato Gaúcho, campeão pra caramba no Grêmio, capaz demais no Grêmio, mostrou isso no Fluminense, no Grêmio, ele é muito capaz. Ele é um cara que conhece futebol, ele é boleiro do campo mesmo. Ele conhece a linguagem da boleiragem. Ele sabe chegar num cara igual o Ferreirinha, um cara igual o Caleri, um cara igual o Lucas e flertar por todos esses ambientes. Ah, o Oscar é mais rico do que ele. O Renato Gaúcho é gigantesco no futebol, tá? Então se o Renato Gaúcho disser, Oscar, você tá errado aqui. Lucas, aqui você está errando. Esses caras têm que parar pra ouvir, porque não é o Zubeldia, não é o Carpini. Sabe, o famoso jogou onde? É o Renato Gaúcho. E ele chegou num programa podcast e ele tinha aquela fala tão tradicional, né? Não tem praia, não vou, tipo isso. Ele gosta de ficar onde tem praia, pra jogar o futevôlei dele, tomar a dele na praia. Só que ele falou, como assim, cara? Tipo, ele simplifica essa sei lá, esse status, esse paradigma, eu não sei o que é isso aí, mas é uma fala, né? Virou moda pra ele, virou algo do cotidiano dele. Ah, só vou onde tem praia. E ele falou, no Rio Grande do Sul não tem praia. Claro, tem as praias, tem praia em São Paulo, né? Santos ainda é o estado de São Paulo, né? Mas tem praia por aí. Agora, lógico, que ele no sul não ficava indo pra praia. Inclusive é um lugar frio, né? No inverno é um dos lugares mais frios do Brasil, aquele Rio Grande do Sul. Acho que perde pro Paraná. E aí ele viria pro São Paulo e ele fala, claro, no sul também não tem praia. E o São Paulo é um time gigantesco, claro que eu iria. Tipo, claro que sim. O São Paulo, eu sou profissional e o São Paulo é um time grande, time gigante. Então ele abre a porta total pro São Paulo. E ele se coloca no São Paulo, tá? Ele cavou uma vaguinha no São Paulo. Agora o São Paulo ele tem dois caminhos. Ou ele insiste em manter... Três caminhos. Vamos dizer três caminhos. Não são dois, não. São três. E eu sei já mais ou menos qual que o São Paulo vai tomar, tá? Mas o primeiro caminho é a manutenção do Zubeldia. E nós já sabemos que o Zubeldia já caiu. Nós sabemos. Tá igualzinho o Thiago Carpini. Jogadores se reuniram pra defender, já caiu. Eu falo isso sempre, falei muito do Carpini e agora eu garanto pra vocês. Jogador se reuniu pra manter o técnico já caiu. Não tem mais como. Porque não dá pra mandar nos jogadores de agora em diante. Não dá pra ele tirar o Arboleda agora. O Arboleda estava ontem defendendo ele. Vai mandar o Oscar ir pra que lugar do campo? O Oscar estava ontem defendendo ele. Ah, vai tirar o Caleri. Não, o Caleri estava ontem defendendo ele. Acabou, não pode mexer mais. Então o Zubeldia já caiu. Então o caminho da diretoria, manter o Zubeldia. O que não vai acontecer. Ir contratar um Zubeldia da vida aí no Mercosul, sabe? Vai lá pro... Sei lá, vai pro Tajeres, vai pro Defensa e Justiça, vai pro Quilmes. Ah, vou trazer o técnico do Quilmes. Você fala, cara, peraí, velho. Peraí. É o próximo Zubeldia. Não dá pra dar certo assim. Então ele pode ir buscar o técnico do Quilmes, né? O técnico do Belgrano, daquele lá do Cobressal, que é o próximo Zubeldia. Ou ele pode ir buscar um cara aqui do nível do Renato Gaúcho, do Tite, Tite, sei lá, acho que só esses daí. Luxemburgo, que são técnicos rodados, multicampeões, excelentes nos seus auges. Hoje eu diria que o Luxemburgo está um pouco abaixo do Tite e do Renato Gaúcho, não pela história de vida, mas pelo momento atual. Faz tempo que ele não faz um bom trabalho, diferente do Renato Gaúcho e do Tite. E o Tite talvez seja caro. O Renato Gaúcho não é caro igual o Tite e ele se abriu pro São Paulo. Então se a diretoria do São Paulo não quiser o Renato Gaúcho agora, vai cair naquela mesma burrice que cometeu o Corinthians em não contratar o Dorival quando ele estava desempregado, e o Corinthians pagou caro por isso. Ele quase caiu para a Série B, até ele conseguir o Depay, o Ramon Dias e tal. Então nós íamos também pro buraco. Aí o Dorival chegou. Então quem que pode ser do nível do Dorival agora, que está desempregado, para chegar no São Paulo sem esfolar os nossos cofres aqui de dinheiro e ainda assim dar certo com o elenco, com a diretoria, com a torcida? É o Renato Gaúcho e claro. Então você quer saber se eu quero o Tite no São Paulo? Não, eu não quero. E o Renato Gaúcho? Muito, mas muito mesmo. Eu prefiro o Crespo, mas venha Renato Gaúcho imediatamente. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega desse likeão aí. Tamo junto.
Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!